Olá, Shalom de Deus sobre a sua vida, sobre a sua casa, a sua família. Graça e paz. Este é o dia que o Senhor fez, me alegrarei e celebrarei, porque Ele vai na minha frente, Ele anda ao meu lado, Ele está em mim, Ele é o meu amado. Lembra dessa canção, dessa musiquinha? Este é o dia que o Senhor fez, me alegrarei, celebrarei. Ele vai na minha frente, Ele anda ao meu lado, Ele está em mim, é o meu amado. Amém, querida? Tá Boa noite. aparecendo aí, tá o som tudo aí. Aí tem duas falando ao mesmo tempo aqui. Glória a Deus. Boa noite, Liáurea. Boa noite, querido. Vocês que vai entrando. Boa noite, querida. Seja bem-vinda. Deus abençoe. Adriano Freitas. Que saudade de ter vocês aqui, né? Pra gente louvar. Não tô morrendo de saudade de vocês estarem aqui tocando. A semana que vem já vamos estar de volta, né? Todo mundo aí junto tocando, cantando. Que saudade eu vi as canções através da Liliane, do Adriano, Fernando Chimionato, Andresa, Carlinho. né? Carlinho, Andresa, a Laura, a Júlia, né? Que saudade que nós estamos de celebrar ao Senhor. Mas você já cantou hoje essa canção? Você já se alegrou no Senhor? Hoje é sexta-feira. Oh, glória a Deus! Sexta-feira, você chegou, que está trabalhando, glória a Deus, louvado seja Deus, chegou em casa, vai descansar, tem um tempinho, mas antes de descansar, você vai se alimentar da palavra de Deus, vai se alimentar do maná do céu, do maná do alto, aquele que cai, que o Senhor envia, o pão nosso de cada dia, o pão espiritual, porque eu sei que você está bem alimentado, você comeu hoje, você se alimentou das coisas naturais, né? Mas agora é o momento de nós alimentarmos daquilo que é eterno, daquilo que é permanente, daquilo que é inabalável. Amém, queridos? Que é a palavra de Deus. Ela não se abala com nada, com nenhuma má notícia, mas ela permanece fiel. Vamos adorar o Senhor. Boa noite, Silvana Facioli. Deus te abençoe, querida. Deus abençoe, Andressa, minha filha. Vamos entrando, vamos compartilhando, vamos abençoando outras vidas, né? Vamos chamando aí para que as pessoas possam ouvir. Não desanime, não desista de estar aqui nos vendo todo dia, né? Mas não veja nós, mas veja a palavra através de nossas vidas. Veja Jesus, glorifique a Jesus, exalte a Jesus, dá glória e honra ao nosso Deus Todo-Poderoso, né? Que você possa exaltar e declarar sempre que o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre, e de geração em geração é a fidelidade do Senhor para aqueles que o amam, aqueles que esperam, que confiam no Senhor, e nós temos confiado, nós temos esperado no Senhor, na sua bondade, na sua misericórdia, todos os dias. Por isso que eu posso cantar, né? Este é o dia que o Senhor fez. Aleluia. Celebrarei e me alegrarei no meu Senhor, no meu Deus, aquele que tem feito maravilhas, aquele que tem feito coisas extraordinárias, aquele que ouve o nosso clamor, ouve as nossas petições, né? Esse é o Deus Todo-Poderoso, esse é o nosso Deus que abriu o mar vermelho, esse é o nosso Deus que ressuscitou Lázaro, que já estava morto há 4 dias, esse é o Deus que ressuscitou o filho da viúva ali de Naim. Esse é o nosso Deus que faz leproso ser curado, que faz cego enxergar, que faz surdos ouvir, que faz paralítico andar. Esse é o nosso Deus que faz da mulher estéril uma feliz mãe de filhos. Aleluia! É aquele que faz coisas extraordinárias, aonde há o caos, aonde o pecado é grande, superabunda a graça dele. Deus perdoador, um Deus acolhedor, um Deus que se compadece de nossas fraquezas, que se compadece de nós, que prepara um caminho de excelência para nós, que prepara coisas boas, coisas maravilhosas para nós. Este é o dia,
Este é o dia que o Senhor fez. Vamos nos alegrar, vamos nos regozijar, vamos bendizer o santo nome do Senhor. Aleluia, bendito é aquele que vem em nome de Jesus. Glórias eternamente seja dada ao nosso Deus. Ele está aqui, Ele está aí com você. Grande é o seu poder, grande é a sua glória, grande é os feitos do Senhor. Ele é o Deus do impossível, Ele vai fazer o impossível na sua vida. Ele faz o impossível na minha vida. Ele é aquele que liberta o encarcerado das prisões emocionais, das prisões mentais. Ele é aquele que liberta do cativeiro o aprisionado, amargurado. Ele é aquele maravilhoso, maravilhoso conselheiro, o príncipe da paz, o Deus forte, Emanuel, Deus conosco. Amém, queridos? Glória a Deus. Se eu começar a falar aqui os tributos de Deus, eu não vou parar mais. Porque esse é meu prazer, é a minha alegria falar dos tributos do Senhor, da sua essência, da sua beleza. Nós temos que engrandecê-lo, temos que bendizê-lo, temos que salmodiá-lo e louvá-lo. Por isso que eu cantei: este é o dia que o Senhor fez, me alegrarei, celebrarei. Fala para tua alma celebrar. Você está vivo? Você está de pé? Venceu o dia? Tem motivos de sobra para celebrar. Não importa a circunstância, vamos celebrar o Senhor. Amém, queridos? Vamos passar para a palavra. Senhor, nós já te entregamos esse culto, já te entregamos esse momento nas suas mãos, a nossa vida. Senhor, que o Senhor possa fazer, Senhor, essa palavra entrar em cada coração, em cada família, em cada vida e transformar, trazer esperança, trazer vida, trazer renovo, trazer alegria do Teu Espírito Santo sobre cada coração, sobre cada lar, sobre cada vida. Meu Deus, aquele que se encontra nessa noite necessitando desse toque, que o Senhor possa visitar com o Seu poder, com a Sua glória, em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Graças a Deus. Amém. Glória a Deus. Vamos Amém. Passar para a palavra. Boa noite, graça e paz. Hoje nós vamos fazer aqui, eu e a pastora, na verdade, um bem bolado, um bate-papo sobre esse assunto. Nós colocamos no spoiler lá, cura interior, os 3 mundos. Eu só quero adiantar aqui que nós vamos falar de alguns princípios, para que nos ajudar a viver melhor. E cura interior é uma questão bíblica, sim. Mas nós não vamos falar, claro, nós somos pastores, nós não vamos falar do ponto de vista da medicina, da psiquiatria, da psicologia, nós vamos falar biblicamente, né? Desse resgate, desse homem inteiro que Deus quer, esse homem curado, esse homem sarado. E que quando fala homem, é homem, mulher, jovem, a humanidade, criança, né? humanidade. O ser humano, o ser que ele criou imagem e semelhança inteiro. Exatamente. Né, perfeito, que ele soprou o ruach dele, ele mandou o Espírito Santo dele para habitar em nós, ele nos quer na totalidade, forte, corajoso e desprendido, conquistador, vitorioso, esperançoso, sabendo que o que está em nós é maior do que o que está no mundo, e para isso nós precisamos de cura. É verdade. Claro que nós não temos nem tempo e nem capacidade para esgotar esse assunto. É verdade. Nós vamos abordar algumas coisas que só o fato de eu ter entendimento disso que nós vamos falar aqui já me traz uma libertação, uma cura. Aleluia, de quem somos em Deus, né? Amém? Queria te convidar a abrir a palavra do Senhor em 2 Coríntios, capítulo 1. Eu quero ler do 3 ao 11. Eu vou fazer a leitura aqui na Bíblia Almeida. A pastora vai ler na Bíblia a mensagem, o mesmo texto. Né? E depois nós vamos tabular aqui, bater um papo aqui em cima de 5 questões, que eu, logo depois da leitura, eu vou pontuar para vocês aquilo que nós vamos abordar. Amém. Ok? Vamos lá? 2 Coríntios, capítulo 1, do 3 ao 11. Esse capítulo diz assim: ação de graças de Paulo pelo conforto divino, um conforto de Deus, né? Aquele homem que passou tanta luta, tanta
guerra, né? Espinho na carne. E ele diz assim: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdias e Deus de toda consolação. E Ele que nos conforta com toda a nossa tribulação, para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação com que nós mesmos somos contemplados por Deus. Porque assim, como os sofrimentos de Cristo se manifestam em grande medida a nosso favor, assim também a nossa consolação transborda por meio de Cristo. Mas, se somos atribulados, é para o nosso conforto e salvação. Se somos confortados, é também para o vosso conforto, amém, o qual se torna eficaz, suportando vós com paciência os mesmos sofrimentos que nós também padecemos. A nossa esperança a respeito de vós está firme, sabendo que, como sois participantes dos sofrimentos, assim o sereis da consolação. Porque não queremos, irmãos, que ignoreis a natureza da tribulação que nos sobreveio na Ásia, porquanto foi acima das nossas forças, a ponto de desesperarmos até da própria vida. Contudo, já em nós mesmos tivemos a sentença de morte, para que não confiemos em nós, e sim no Deus que ressuscita os mortos. Aleluia. O qual nos livrou e livrará de tão grande morte, em que temos esperado que ainda continuará a livrar-nos, ajudando-nos também vós, com as vossas orações, a nosso favor, para que por muitos sejam dadas graças ao nosso respeito, pelo benefício que nos foi concedido por meio de muitos. Aleluia, amém? Glória a Deus. A pastora vai ler na versão a mensagem. E nessa versão, outra versão, ela começa assim: todo louvor ao Deus e Pai do nosso Senhor Jesus, o Messias, Pai de toda misericórdia, Deus de toda cura e restauração. Ele está ao nosso lado quando passamos momentos difíceis e antes que percebamos, Ele nos leva para o lado de alguém que também está sofrendo, para que possamos ajudar aquela pessoa assim como Ele nos ajudou. Muitas das situações difíceis que enfrentamos são consequências de seguirmos o Messias, mas os bons tempos de seu conforto restaurador compensam em muito o sofrimento. O sofrimento por Jesus traz cura e salvação para vocês. Se somos bem tratados, recebendo ajuda ou uma palavra de encorajamento, isso também coopera para o benefício de vocês, incentivando-os a prosseguir os momentos difíceis de vocês. São os nossos momentos difíceis, quando percebemos que estão dispostos a suportar os momentos difíceis e também a desfrutar momentos agradáveis. Sabemos que vocês vão conseguir. Amigos, não queremos que vocês continuem sem saber como foi difícil passar pelo que nos aconteceu na província da Ásia. Foi tão difícil que chegamos a pensar que era o fim. Sentíamos como se nos tivéssemos mandado para o corredor da morte, que para nós tudo estava acabado. Mas quando tudo passou, foi a melhor coisa que nos poderia ter acontecido. Em vez de confiar em nossa força ou em nossa capacidade de nos salvar, fomos forçados a confiar totalmente em Deus. Uma ideia nada mal, considerando que Ele é o Deus que ressuscita os mortos, e Ele o fez, resgatando-nos da destruição certa, e Ele fará tudo de novo, nos resgatará quantas vezes forem necessárias. Vocês, em suas orações, são parte da operação do resgate. Também não quero que vocês fiquem na ignorância sobre a questão. Agora mesmo posso ver os rostos da comunidade erguidos em louvor pelo livramento que Deus nos deu, em resgate em que a oração tem um papel fundamental. Glória a Deus. Olha como essa versão
fala tão profundamente Palavra, conosco. né, pastora? Maravilhosa. O pastor Peterson, que é o que escreveu a Bíblia a Mensagem, né, ele deu um título Sim. para esses versículos: O Resgate. Sim. Cura interior, libertação, o resgate da alma, o resgate da mente, de você depositar confiança em Deus. Sim. Né? E nós colocamos aqui para a gente conversar nessa noite, nesses 40 minutos, 35 minutos, 5 pontos, né? Sim. Só para você ir se pontuando aí. Por que Deus nos consola? Nós já vamos falar sobre isso. Sim. Porque as aflições de Cristo são abundantes em nós. E que prêmios nós recebemos? O que é depressão? Tem como prevenir? Os 3 mundos, qual que é isso? Como é que isso funciona? Como é que isso me cura? 3 tipos de pessoas que às vezes vivem em mim e vivem em você. Como é que eu, tomando consciência disso, isso me traz libertação, cura, vitória? Né? Porque a falta de conhecimento, ela é cegueira, ela é treva, porque conhecimento é luz. Então, quando eu não conheço essas coisas, eu vivo nas trevas. Mas quando eu conheço, quando isso me é revelado, eu recebo conhecimento, eu recebo luz. Aleluia. E quando eu caminho na luz, eu não tropeço, eu sou livre. Amém. Então a palavra nessa noite é uma palavra de luz, é uma palavra de conhecimento. Amém, irmão? Amém. Então, a primeira coisa aqui, pastora, né, o próprio texto ele responde, por que Deus nos consola? Qual que é o objetivo de Deus nos consolar? Ele nos consola para que a gente possa consolar os outros. Está sempre perto de alguém que está precisando de consolação, ele vem até nós nos consolar, para a gente ter uma experiência da misericórdia, do amor, do afago dele, do colo dele, para a gente ser canal, né, instrumento para outras pessoas. Exatamente. Né? Ele diz, olha, verso 4, que nos consola em toda a nossa tribulação, para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação. Sim. Com a consolação que nós mesmos somos consolados por Deus. Então Deus nos consola com um propósito. Você usar isso em favor do seu próximo. Expressando o amor na dor dele, no lugar dele. Não é para você ficar com mimimi e lambendo aquela ferida em você mesmo, não. Ele vem e te consola, você cresce, amadurece, tem uma experiência e agora você tem algo para consolar o outro. Você tem o colo, você tem o afago, você tem o cuidado, você tem o zelo. A compaixão, né? A compaixão. Então, a luta, né, em outros... se a gente olhar por outros ângulos, Deus está dizendo assim, olha, você vai ter lutas, você vai ter dificuldades, você vai ter situações adversas, você vai ter dia ruim, você vai ter dia mal, você vai ter guerra, e tem hora que você vai achar que vai acabar, que é o fim, mas você clama, eu venho, te consolo, eu te restauro, eu enxugo as suas lágrimas, eu renovo as suas forças, para que você possa fazer isso com. Porque se eu for até o outro lambendo as minhas feridas, agora mesmo estamos 2 lambendo ferida. Sim. Eu chego lá, vomito a minha ferida, ele vomita a dele, e ninguém à nossa volta presta, Deus é ruim, e não tem jeito mais, e acabou. Sim. Não é assim que Deus trabalha. Paulo está dizendo, ele diz assim, olha, bendito seja Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo e das misericórdias de Deus de toda consolação. Nosso Deus é um Deus de toda consolação. Aleluia, glória a Deus. Amém? Então a primeira pergunta, por que Deus nos consola? Para a gente poder consolar outros. Verdade. Segundo, por que as aflições de Cristo são abundantes em nós? Porque nós vamos passar... por amor a Cristo. Por amor dele, nós vamos passar Cristo, tudo que ele passou. As perseguições, as marcas, as lutas, carregar a cruz, andar na contramão desse mundo. Porque você segue o Messias, você segue a Cristo. Agradar o Pai. Agradar o Pai, servir ao reino, servir ao próximo, oferecer a outra face.
Dar é melhor do que receber. Ter o privilégio, a graça de ser semeador e não necessitado. Exatamente. De ter o entendimento que eu não estou atrás de Deus para Ele me abençoar. Eu sou a bênção. Amém. A partir do momento que eu sei que eu sou a bênção, então eu sou um canal de bênção na vida das pessoas. Exatamente. Por onde eu passar. Exatamente. Eu aplano os caminhos, eu endireito as veredas, pastora. Eu toco nas pessoas, eu restauro o vaso trincado, o vaso rachado. Eu consolo os corações partidos. Porque o Espírito Santo habita em nós. Ele está em nós. Ele nos deu essa autoridade. Por isso nós somos curados para curar. O que é mais lindo, pastor, é que nesse texto, tanto nas duas versões fala isso, que Deus não fica devendo nada para ninguém. Não. E Ele é aquele pai que diz assim, filho, se você obedecer e tirar nota boa, no final do ano o papai te dá um carro novo. Né? Como se fosse um prêmio. E Deus aqui, Ele vem e diz assim, olha, eu vou consolar vocês, para vocês consolar, vocês vão passar, a segunda pergunta, por que nós sofremos as aflições de Cristo, são abundantes em nós? Vocês vão passar tudo que Ele passou, porque vocês são discípulos, vocês estão no caminho, Sim. vocês estão nele, vão sofrer perseguição e tal e tal. Só que tem uma coisa, viu? Aí Ele vem e fala para nós, só que todos os benefícios que Cristo teve, você também vai ter. Oh, glória a Deus, aleluia. A mesma autoridade, o mesmo poder. Ele disse que nós faríamos as obras maiores do que Ele fez. Maiores ainda. Olha, irmão, isso tem que trazer cura para mim e para você. Exatamente, exatamente. Né? Compensa muito, né? Os sofrimentos de Cristo, compensa muito. Eu fiquei pensando, pastora, porque quando a gente, primeiro pensamento que vem, quando a gente vai falar de cura interior, que a pessoa tá mal, a pessoa está em guerra, está em luta, ela se sente fracassada, e ela está com início ou já está com depressão. Uhum. Eu fiquei pensando nisso, eu fiquei pensando o que é depressão. E dentro da analogia que nós vamos fazer aqui para ter cura nessa noite, eu fiquei imaginando, eu ou você, ou qualquer um de nós, Sim. A gente está numa estrada muito asfaltada, muito perfeita. A Anhanguera aqui, que é um tapete, a Bandeirante daqui até São Paulo. É uma estrada ótima. O que a gente imagina? 120 por hora e normal. De repente, por uma reforma ou por um afundamento na terra, alguma coisa, você vai ver uma placa avisando que tem uma depressão. Você vai pisar no freio, vai diminuir a velocidade. Sim. Você vai se prevenir. Então, depressão é o quê? Um buraco na pista. Vamos definir assim. Sim. Depressão é um buraco na pista. E que pode acontecer até numa pista muito boa, como a Bandeirante daqui até São Paulo. Sim, você foi, voltou, não teve nada. Amanhã você vai, acontecer uma ruptura, pode ter, e vai ter uma placa lá indicando isso. Ok? Então, essa placa, qual que é o objetivo dessa placa? Me prevenir. Para mim não cair no buraco e não capotar meu carro e não morrer. Sim. E não sofrer um acidente, me machucar muito ou morrer. Exatamente. Então, trazendo isso para a nossa vida diária, como é que eu me previno contra a depressão? Pela orientação da palavra de Deus. Que placa é essa que Deus coloca na minha mente, no meu coração, pastora? Para dizer assim, olha, na jornada de hoje, na jornada do homem na terra, pode acontecer de ter alguns buracos. Toma cuidado. Então, eu notei duas coisas, duas plaquinhas muito preciosas que Deus colocou. Eu preciso só ter a luz para mim poder enxergar ela, bater o farol lá. Primeiro, eu e você não podemos achar que a vida é um parque de diversão. Você vai colocá-la no piloto automático e que está tudo bem. Você foi lá, resolveu, hoje toda a sua vida está acertada, financeira, casamento, filho, negócio, dinheiro, e aí você põe no piloto automático e nunca mais vai ter buraco na sua vida. Não. Olha aqui, pastora, Jó, uma palavra muito forte.
Eu, se eu fosse assim, eu dizia assim, depois que eu ler, ai, porque dói, é um chute na canela, irmão. Sabe quando a canela bate naquela quina? Sim. Olha o que Jó escreveu, que Jó capítulo 5, verso 7. Mas o homem nasce para a tribulação, como as faíscas se levantam para voar. Você põe fogo numa lenha, as faíscas levantam para quê? Para voar. Para voar. Ele está fazendo um paralelo. O homem nasce para a tribulação, para enfrentar luta, para enfrentar resistência, para enfrentar dificuldade, para enfrentar limitações, para poder amadurecer, para poder crescer, para poder, sabe, criar anticorpos, para poder depender de Deus, para poder, sabe? É isso que Jó está dizendo. E depois, em João 16:33, pastora, João diz assim, olha, tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus botou uma plaquinha lá, irmão. Aleluia. Na vida diária de vocês, vocês vão ter aflições. Para de mimimi. Para de achar que a vida é um parque de diversão. Para de achar que é um asfalto que nunca vai ter buraco. Para de achar que tudo concorre para o seu bem-estar o tempo todo, tudo gira em torno do seu umbigo, em torno do seu bel prazer, em torno do que você acha do seu mundo. Sim. Para. No mundo tereis aflições. Sim. Mas tem de bom ânimo. Você vai receber a mesma aflição que eu também recebi, porque eu vim no mundo como homem, eu tive aflição, mas tem de bom ânimo, porque eu venci. Você vai vencer, você vai vencer, você vai vencer. É o que ele está me dizendo, te dizendo. Isso tem que trazer cura para mim e para você, irmão. No nosso coração, no nosso homem interior. Aleluia. Olha o que Paulo, esse homem que nesse texto que nós vimos de Coríntios, ele diz que a luta dele foi tão grande. Um homem que o lenço dele curava as pessoas, que foi arrebatado ao terceiro céu. Escreve aqui dizendo o seguinte: a luta foi tão grande, a tribulação, que nós achávamos que nós íamos morrer. Sabe? Exatamente. Ele escreveu isso. Mas ele também escreveu a carta aos Efésios. E ele diz assim: portanto, na jornada, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir o dia mau. Havendo feito tudo, ficar firme. Enquanto eu faço, enquanto eu trabalho, enquanto eu sustento meu casamento, enquanto eu ensino meus filhos, enquanto eu construo meu lar, enquanto eu construo meus negócios, enquanto tudo isso acontece, eu vou fazendo tudo isso e vai ficando firme e eu resisto ao dia mau. Por isso eu preciso da armadura de Deus. Amém. Glória a Deus. Eu não posso querer fazer a viagem daqui para São Paulo na Bandeirante só no natural. Sim. Sem olhar para as placas. Não, eu já fui muitas vezes, não tem depressão, não tem buraco, e eu ponho no piloto automático e vou cochilar. Não. Eu preciso da revelação espiritual, eu preciso dos olhos espirituais, de saber que ele está me avisando que tem o dia mau. Amém. Segundo, a respeito da depressão, eu não posso cultivar a raiz de amargura. Hebreus 12:15 diz assim, olha que palavra, pastora. Tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe e por ela muito se contamine. Deus é lindo, irmão. Ele não está falando que você não vai ter hora que vai ter amargura. Sim, sim. Não está isentando. Não. Você vai ser isento. Não está nos tapeando, dizendo, olha, você nunca vai sofrer uma amargura na vida. Não. Tem dia mau, tem aflição. Sim. O homem foi feito para tribulação. Verdade. Agora, eu não posso deixar a amargura criar raiz. Exatamente. Se ela criar raiz, ela vira uma árvore. Porque quando ela cria raiz dentro de nós, pastor, nós contaminamos outros. Outros, é o que ele está falando. Nós queremos passar toda essa amargura para Olha o que Hebreus escreve. Tendo cuidado que ninguém se prive da graça de Deus, porque a graça me livra. Aleluia. E de que nenhuma raiz de amargura brotando, primeiro ela nos perturba. Sim, ela traz transtorno. E depois ela contamina os outros. Exatamente. Então, como eu previno a depressão? Primeiro, a vida não é um parque de diversão. É guerra. O próprio reino de Deus está escrito que ele é tomado à força. Aleluia.
As nossas conquistas são bravamente lutadas e conquistadas. E conquistado. Conquistado. Não é, você não vence no piloto automático. Você não vence empurrando com a barriga. Fazendo de qualquer jeito. Não. Você precisa de ter excelência em tudo. De fazer o seu melhor o tempo todo. Lendo os sinais, lendo as placas da viagem. Talvez você pode falar assim, mas é muito difícil isso. Como que eu vou fazer certo o tempo todo? Mas com a orientação, a direção da palavra de Deus, nós conseguimos errar menos. E aí não precisamos passar por isso, né? Ele vai me fortalecer, Ele nos né? fortalece. Ele me fortalece para a minha jornada. Sim. Então o que eu preciso? Eu preciso de intimidade com Deus. Eu preciso dessa cura dentro de mim. Sim. Saber que aquela coisa, vamos dizer assim, aquela vida fantasiosa que às vezes alguém nos contou, às vezes alguém nos contaminou com ela, alguém nos influenciou, ela não existe. Sim. Sabe? É aquela vida na horizontal, assim, que não tem variação, que não tem depressão, que não tem montanha, que não tem vale. Ela não existe, irmão. Coisa mais linda que tem. Eu e a pastora, nós temos experiência nisso. Encontros, congressos que nós já participamos, que ministramos, pequenos grupos que nós fizemos as oficinas, com casais, com jovens, em coisas específicas. Sabe o que é mais lindo? Sabe por que aquilo traz cura? É chamado de uma oficina, é chamado de, sabe? Aquele lugar ali é um lugar de cura. Sabe por quê? Porque todos vão falar naquele assunto que é tratado ali para abordar, e a conclusão que todos chegam, né, é o seguinte: o problema só muda de endereço. Exatamente. Está na minha casa, está na sua casa, está na casa do outro. Sabe por que ele me dominava e me prendia? Eu achava que era só comigo. Sim. Achava que para mim o problema é maior, eu não dou conta, tudo acontece comigo, tem que ter um porquê, e tem um culpado, é muita injustiça, é muita perseguição, Deus está distante, é porque é uma das coisas que eu faço errado, é porque eu estudei pouco, é porque eu nasci na casa do Zé e não do João, é porque eu nasci no Brasil e não na América, é porque eu não sei o quê, é porque... Não. Não. Quando a gente senta em cima de um assunto e começa a conversar, Sim. nós vamos ver que nós tivemos problemas com os nossos filhos na criação. O nosso vizinho tem também, o outro Exatamente. tem, o outro tem. Uma hora um é mais grave, o outro é menos. Outra hora inverte, lá ficou mais grave, aqui ficou mais suave. Mas em todos os lugares, todo casamento é difícil, todo casamento... Não é só flores. Não, tem que ser construído, tem que ser pago um preço. Não existe a vida, seja no casamento, seja com filhos, seja nas finanças. Não é um parque de diversão. Que você vai lá só para divertir, irmão. Você vai na roda gigante, você vai no bate-volta, você vai naqui, você vai ali, você vai no tiro alto, você está só brincando. Não. Você precisa mudar essa mentalidade. O dia que mudar essa mentalidade em você, você é curado. A gente vê em toda a Bíblia, todo encontro de Deus com o homem, ele está dizendo: anima-te, levante-te, põe de pé, eu falarei contigo, tem bom ânimo, seja corajoso, desperta tu que dorme, e o tempo todo. Sim, é verdade. E ele vem e diz assim: tem um prêmio. Maior é o que está em você do que o que está no mundo. Aleluia, glória. Para de dimensionar que o que está no mundo, o inimigo, seja natural, né? Alguém que te persegue humanamente, o vizinho, um amigo, um falatório, né? Ou espiritual, não importa. Deus diz que o que Ele depositou dentro de mim e de você é maior do que o que está do lado de fora. Muito maior. Então, o que a gente percebe com isso? O que eu quero falar dessa cura hoje? Podemos e vamos ser abalados, machucados por fora, mas não seremos tocados por dentro.
Porque aquele dentro tem cura. Eu sei quem eu sou em Deus, eu sei o que habita em mim, eu sei o que ele quer me usar, eu sei para onde eu vou, eu sei de onde eu vim, eu sei. Glória a Deus. Eu sei. E sei que Ele guia os meus passos e Ele me dá as armas para mim vencer. O tempo todo. E é tão interessante que Ele vem e diz assim, sabe aquele momento em que parece, eu estou convencido que o que está de fora é tão grande, tão intransponível, tão maior, que vai me derrotar, como Paulo diz, achamos que íamos morrer. E aí você fica pequenininho Acuado. e fraco. Ele diz assim, na sua fraqueza, você é forte. Amém. Porque Glória eu a sou Deus. com você. Uau. Entende Glória isso, irmão? a Deus. Aleluia. Porque é Ele. Glória a Deus. É Deus dentro do homem, Emanuel, no barro. Amém? Aleluia. Depois eu queria abordar aqui, como eu falei, nós não vamos, o objetivo aqui não é esgotar os assuntos, é te libertar. E o que nós vamos falar aqui agora é ouro refinado. Se você entender isso, irmão, isso é muito precioso para a nossa vida. Que existe 3 mundos. Sim. 3. O seu mundo, né? Exatamente. Se você quer sarar, você precisa entender que você tem o seu mundo. É verdade. Sua forma de pensar, sua forma de escolher, a cor que você gosta, o seu prato predileto, o caminho que você gosta de fazer, sua forma de sentar. Você tem o seu mundo, Decisões. né? Seu mundo diz respeito com aquilo que você tem aqui dentro dessa casa. Sim. E você precisa saber que esse é o seu mundo. Se você aceita esse mundo e entende esse mundo, você vai começar a entender que o outro tem o mundo dele. Por exemplo, eu tenho o meu mundo, mas a pastora tem o mundo dela. Sim. Deus não vai anular isso. Apesar de sermos casados e no mundo espiritual somos uma carne só, que a Bíblia diz, sim, mas ela tem um mundo dela e eu tenho o meu mundo. Exatamente. E ainda tem um terceiro mundo, o mundo real, que não é nem o meu mundo e nem o mundo dela. Exatamente. Né? É um mundo diferente do meu e do dela. E se eu entendo esses 3 mundos, o que acontece? Eu paro de amaldiçoar, né? E peço para Deus abençoar. Exatamente. Quer ver uma coisa? Você no seu mundo, você sonhou, esse é o seu mundo. Você sonhou, pagou o preço, estudou para ser advogado. Foi lá e formou. Exatamente. Ok? Agora está com o diploma na mão, passou com muito esforço no concurso, na prova da OAB e pode abrir o seu escritório, sua sala de atendimento. Tá? Irmão, sabe o que faz parte do seu mundo como advogado? Visitar a cadeia, resolver problema que não é seu. Nenhum dos problemas. Se você optou pela área criminal, você vai conversar com um criminoso, você vai ter que defender às vezes um criminoso que matou uma criança, que abusou, um pedófilo. Você vai. Você vai enfrentar problemas. Agora você vai reclamar, ai, não aguenta essa vida. Irmão, você é o seu mundo. Ou se você escolheu na vara de família, vai lidar com casamento, você vai. desfeito, com família. Por exemplo, eles fazem a eleição aqui, né, de tempo em tempo, o conselho tutelar. Você vai lá e candidata e passa. Você vai ter que levantar na madrugada e ir numa casa para retirar os filhos da mãe, porque está sendo, né, maltratado. Você vai ter que enfrentar aquela situação. É um mundo. Exatamente. Então não reclama. Exatamente. Né? Coisas difíceis. Um taxista, ele optou por conduzir pessoas e bagagem. O cara quer ser um empreendedor, um patrão, um empresário, ele vai ter que produzir a economia, produzir bens de consumo e lidar com pessoas. Exatamente. Aí ele fica reclamando, funcionário dá trabalho, mexer com gente. Irmão, mas é a sua função. É seu mundo, você escolheu. Para de transferir para o outro. Aquele funcionário, o mundo dele é diferente do seu. Não adianta que ele não vai entender.
Por exemplo, nós como pastores, nós escolhemos. Deus nos escolheu, nós dissemos sim. O que nós temos que fazer? Amar incondicionalmente, cuidar e apacentar. Agora eu vou ficar, mas mexer com gente dá muito trabalho, o povo é muito ingrato, o povo é muito injusto, igreja é pesada, igreja é isso, igreja é aquilo. Não, olha, sabe o que Deus diz para os pastores? Excelente caminho escolheu quem escolhe o episcopado. Amém. Você é ministro do céu, ele te chama de anjo da igreja. Amém. Então isso tem que curar, isso tem que me curar e me dar condições, vitamina para me suportar o que eu escolhi no meu mundo. No meu mundo. Não depende de mim, não depende de nós, né? Irmão, se você entender isso hoje, o seu mundo, o mundo do outro e o mundo real, você é curado por dentro. Amém. Você não vai fazer mais comparação, você vai se aceitar que o outro tem outro mundo. Vai comparar a sua vida com o do outro. Eu estava falando para a pastora aqui, nós não vamos entrar por esse leque, porque é muito difícil, aí precisaria outro texto, precisaria de uma outra abordagem, mas vamos pensar aqui, por que uma pessoa que está lá no farol, sem tomar banho, sujo, que mora, tem condições de rua. Está em condições de rua. Por que você vai lá e você, por mais que você insista, se você falar para ele assim, vou te dar uma moradia, vou te dar isso aqui, ele não quer. Porque ele está no mundo dele. Você não conforma com aquilo. Exatamente. Porque eu tenho o meu mundo. O meu mundo eu tomo banho todo dia, eu não sei, eu fico imaginando que eu não vou dar conta de dormir na rua, eu não consigo ficar sujo, eu quero construir, eu quero edificar. Então é o meu mundo. Mas ele está no mundo dele. Exatamente. Por isso é muita dificuldade. A gente fala, não, mas ele não quer sair. Não, ele está no mundo. Dele. No mundo dele. No raciocínio dele, na visão dele. Amém, irmão? Eu queria deixar aqui para nós, para você entender isso, essa questão dos três mundos. 3 tipos de pessoa. Para a mesma pessoa na Bíblia. Eu queria que você abrisse em Gênesis 25, 26. Gênesis 25, 26. Nós vamos falar de Jacó. 3 pessoas em uma. Pra você entender como é que funcionam os mundos. E quando a gente quer impor na vida do outro. Exatamente. Gênesis 25, 26. Aqui vai falar da pessoa que você é, da pessoa que Jacó era. No dia do nascimento dele. Diz assim, e depois saiu seu irmão, agarrado a sua mão ao calcanhar de Esaú. Está falando de Jacó, ele nasceu agarrado no calcanhar do seu irmão. Por isso se chamou o seu nome Jacó. Então, o nome Jacó que é levar vantagem, que quer passar na frente do outro. Que não importa a que preço ele quer conquistar. Ele quer conquistar. Ele é um lutador. Ele é o mundo dele. Ele, Jacó, é essa pessoa. Você é Jacó. É essa pessoa. Esse é o seu mundo, Jacó. E aí eu quero que você abra um pouquinho para frente, Gênesis 27, 15. A pessoa que os outros querem que você seja. Exatamente. Nós vamos ver que a mãe dele, Rebeca, queria que ele fosse outra pessoa. Diz assim, depois tomou Rebeca os vestidos de gala de Esaú, seu filho mais velho, que tinha consigo em casa, e vestiu a Jacó, seu filho menor. Rebeca queria que Jacó fosse Esaú. Para receber a bênção da primogenitura, para ser o que ia receber a maior bênção, para ser o primeiro. Então, Jacó nasceu Jacó. É a pessoa que ele era. A mãe dele queria que ele fosse Esaú. Exatamente. Isso é que muitas vezes as pessoas querem que você seja. Quer que você seja. Entende isso, irmão? Acontece muito no meio da família, né? Com os filhos. Com os filhos, nas amizades, né? Nos relacionamentos. Agora, olha que coisa linda. Gênesis 32, 28. Quem era Jacó para Deus? Porque havia uma promessa quando Rebeca ficou grávida. Deus falou para ela que dentro dela tinha 2 nações. E que o mais novo, né, governaria sobre o mais velho.
Exatamente. Então não precisava de trocar identidade, nem de Jacó sair agarrado querendo fazer com a força dele, e nem a mãe dele querendo dar outra identidade para ele. Exatamente. Então o tempo passou, e ele com essa dupla identidade, uma hora ele é Jacó, outra hora ele é Esaú, ele vai ter um encontro com Deus, no Val de Jaboque, em Gênesis 32, 28. Então disse o anjo: não te chamarás mais Jacó, mas Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. Aleluia. Aí Deus vem e firma a identidade dele. Você não é Jacó e nem Esaú, você é Israel. Glória a Deus. Você Aleluia. entende isso, irmão? Você tem que trazer cura para mim. É Deus que faz no tempo dele. Não é nem você, não, mas nasci assim. Pau que nasce torto, morre torto. Não, nós temos um carpinteiro que endireita. Aleluia, glória a Deus. Né? Ele pega ali, vai lavrando e endireita. Vai lapidando. Por isso ele é o carpinteiro. Até tirar. Né? Ele molda conforme ele quer, ele é o modelo. Amém. Né? Então, Deus vem e diz assim: olha, você nasceu para isso e aqui é a sua identidade. Você é Israel. Glória a Deus. Aquele homem fugiu por 20 anos. Aleluia. Perdeu a família, perdeu o ambiente familiar, ficou longe da mãe que o paparicava, do pai ali que ele trapaceou, e foi servir ao seu tio Labão, ali foi trapaceado também. Quando ele retorna, Deus diz assim: olha, agora precisa haver uma cura, porque ele não é nem Jacó e nem Esaú, ele é Israel. É a identidade que Deus... A identidade lá no ventre, quando Deus diz assim, que o mais novo governaria, ele já era Israel. Ele já era Israel. Era o que estava escrito sobre a vida dele. Não precisava ter tomado a Não, posição o problema é do que irmão. eu fico com os milindres, eu fico com o meu mundo e quero o mundo do outro. Uma hora para mim, outra hora eu não quero. Quando me interessa, eu quero o mundo do outro. Alguém quer me dar o mundo do outro, alguém quer me empurrar o mundo do outro. Não, irmão. É verdade. Olha aqui. Eu quero refletir sobre essas 3 passagens aqui de Gênesis. Isso tem que dar um nó na nossa cabeça para a gente poder orar encerrando. O que eu penso que eu sou, Sim. é uma coisa. O que os outros pensam que eu sou. Está anotando, irmão? Aleluia. Terceiro, o que eu penso que os outros pensam. Olha como é que vai dando um nó na gente. Sim. O que eu penso que eu sou, o que os outros pensam que eu sou, o que eu penso que os outros pensam. Quem realmente eu sou em Deus. Olha, isso tem que trazer cura pra gente. Amém? Glória a Deus. Então, queridos, é noite de cura. Cura por quê? Porque conhecimento é luz. E luz não me deixa errar o caminho. A luz dispersa as trevas. A luz, ela faz com que eu enxergue. Se tiver a placa da depressão, eu vou ver. Se tiver uma curva, eu vou ver. E eu sei que a vida não é um parque de diversão. Eu sei que eu vou ter dissabores que pode ser uma amargura. Eu posso saber que eu posso ficar irado. Mas a Bíblia diz assim: não deixe a amargura criar raiz e nem a ira o sol se pôs sobre a ira. Então ele não está dizendo que nós estamos isentos. Ele está dizendo que eu tenho capacidade para enfrentar tudo isso, se eu não colocar a minha vida no controle remoto. Sim. Né? No piloto automático. Então, sabe, parece que a gente senta no palco lá, numa poltrona, aquela toda almofadada, e fica assistindo a vida. E tentando aquilo com os botões. Só os relax da vida, só as redes. Não, irmão, isso é uma utopia, isso não vai acontecer. É preciso esforço, ânimo, dedicação, empenho, excelência, zelo. Até para buscar os dons espirituais, Deus diz para me procurar com zelo os melhores dons. Ele nos incentiva. Ele deseja que nós busquemos os melhores dons. Então, irmão, sabendo dos planos de Deus para o homem, que ele soprou o ruach dele, isso tem que trazer cura para mim.
de parar de mimimi, de parar de ficar lambendo a ferida, tadinho de mim, de me vitimizar, coitado de mim, o outro é maior do que eu. Não, irmão. Não. Não é assim. E saber que Jesus falou que nós teríamos aflições, mas nós temos bom ânimo que ele venceu. E nós venceríamos também. Saber que se a luta for muito grande, for uma guerra, eu pego a armadura de Deus e eu resisto o dia mal. Sim. Sabe? Então, Deus nos está habilitando, armando, abrindo a nossa mente. Por isso Paulo vem e diz assim, não se conforme com esse mundo e o que nele há. O que é conformar? Tomar forma. Eu peguei a água lá, se eu não pôr num copo igual esse aqui, ela pôr numa vasilha quadrada, ela esparrama, ela toma a forma da vasilha. Eu pus no copo, ela tomou a forma do copo. Paulo está dizendo em Romanos, para mim não tomar a forma desse mundo, desse mimimi, dessas coisas que tudo funciona para o meu bel prazer, em torno do meu umbigo, tudo para me satisfazer, tudo é fácil, tudo não precisa de esforço, tudo eu mereço tudo. Não, irmão, não é questão nem de merecimento. Exatamente. Sabe? Você já pensou? Quando a gente lê, pastor, Isaías, ele falar que se passares pelas águas não se afogará, Sim. se passares pelo fogo não se queimará. Há um paralelo com isso, com a semente. Imagina você pegar 5 grãos de milho e lá de manhã na terra fazer uma cova de um palmo, botar esses 5 grãos lá e tampar. 8 horas da manhã. Um dia de sol. 2 dias de sol, 3 dias de sol. Imagina o calor e a pressão, o afogamento, tudo que está acontecendo lá debaixo daquela terra, naqueles grãos. Sim. Ele está passando pelo processo, mas ele não vai morrer. Aí, de repente, refresca e vem chuva. E a chuva encharca a terra e cai ali como aquele buraco foi feito, a terra por cima é mais fofa, né? Não está tão pisada. Aquilo desce que ele fica assim, tempo de morrer afogado, que é a semente. É verdade. Não se afogará. Aleluia, glória. Aí passa um tempo, passou pelo processo. Tem um pé de milho com várias espigas. Aleluia. Em cada espiga, centenas de grãos. Aleluia. E assim a minha vida, a sua vida, irmão. Passa, nós não podemos, não tem como abandonar o processo. Sim. Entendeu? Eu não posso quebrar o processo. Eu tenho que enfrentar o processo. Então, eu sabendo disso, isso tem que trazer cura para mim. Porque se eu não quiser, se eu não gostar, eu vou ficar a vida inteira reclamando. A vida inteira. Me machucando quem está à minha volta, contaminando quem está à minha volta, lambendo ferida minha, dos outros, e chamando mais gente para lamber junto comigo. É noite de cura. Amém. Glória a Deus. De libertação, irmão. 3 mundos. 3 tipos de pessoa. Tudo isso que acontece. Essa palavra de Paulo, o propósito das tribulações, o prêmio que nós recebemos dela, e por que Deus, esse Deus cheio de misericórdia, nos consola, nos acode, nos conduz, nos guarda. Aleluia. Entende isso, irmão? Então recebe nessa noite em nome de Jesus, Graças a Deus. no seu espírito, irmão. Glória a Deus. Amém? Amém. Deus te abençoe. Obrigada, meu Deus. Vamos orar, pastor? Orar Vamos. por essa palavra. Sim, Pai. Senhor, Oh, Deus, grandioso tu és, Pai. Que palavra tremenda. eu liberei aquilo que o Senhor ministrou no meu maravilhosa, espírito. Senhor, tremenda. Sim, tu és a cura. E Tu que és ela o encontre remédio, tu és o bálsamo, Senhor. Que nós possamos corações encontrar, Senhor, essa verdade. disponíveis para abrigar essa palavra. Em nome de Jesus. Mesmo que sejam regadas com lágrima, Em nome de Jesus. mas elas vão frutificar. Sim, meu Pai. Com espanto, com dúvida, com questionamento, mas elas vão frutificar Em nome porque é a de tua Jesus. palavra. Em nome Ela de não Jesus. volta vazia, ela vai cumprir o propósito para o qual o Senhor tem para ela. Amém. Em
Nós cremos nisso. E ela vai produzir a 100 por um. Aleluia, graças Pai, a Deus. liberta cada um dos seus cativeiros. Em nome de Traz Jesus. cura, Pai, no interior de cada um que ouviu essa palavra e que vai ouvir. Sim, em nome de Porque o conhecimento, ele é luz. E a luz dispersa as trevas, alcança, joga luz nesses corações. Entendimento, Faça isso. revelação. Sim, meu Deus. Por favor, Senhor. E que cada um, Pai, dos meus irmãos, todos que estão ouvindo nessa noite, Sim, Pai. sejam libertos e curados pela Tua palavra e pelo toque do Teu Espírito Santo, Amém. em nome de Graças Jesus. a Deus. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja Deus. Amém, queridos? Vamos apresentar os nossos irmãos, né? Que estão precisando de nossas orações, do nosso Sim, clamor ó Deus. a Deus, né? Fazer conhecido diante de Deus as nossas petições com orações, súplicas e ações de graça. Eu quero colocar aqui, né, a vida do esposo da Aline, né, que é o Cleiton, que precisa de uma porta de trabalho. A Luciene Rodrigues, na área do seu casamento, ela precisa de uma intervenção divina no casamento. A Maria Amélia Silva, toda a sua família, ela está precisando de que nós oremos por eles, que Deus interfira na causa dela, naquilo que ela está passando. Nós também oramos aqui pela Andréia Martins Ferreira e pela sua, lá de Pedregulho, pela sua filha Iane, que precisa também dessa graça poderosa de Deus, uma intervenção divina de cura interior, libertação das cadeias interiores, dos comportamentos, das atitudes. E também nós colocamos aqui o Fernando Castaldini e toda a sua família diante do Senhor, a Gabriela e os 3 filhos, Caio, Ana e Hugo, o Marcelo Rosa, também nós colocamos diante do Senhor e clamamos pela saúde dele e todos os nossos empresários, Sim, ó Deus. todos os trabalhadores, aqueles que têm o seu mercado, a sua indústria e toda a família Ágape, todo aquele que tem nos pedido oração, Sim, meu que Pai. tem clamado pelo socorro divino, Cobrimos, Pai. que eles possam ser visitados pela graça, que eles possam ser tocados e alcançados, porque o Senhor é um Deus de milagre, é um Deus que tem poder para trazer a vida, para trazer a cura, a solução, o livramento, o escape. Senhor, nós também colocamos Wilson, o moço da cirurgia. Wilson também, que passou por uma cirurgia nesta tarde do intestino, teve perfuração no intestino. Nós oramos por Ainda ele, não temos coloquei notícia, né? Lá na comunidade para todos orarem. Eu ainda não sei notícia da cirurgia, se já terminou ou não, mas eu creio pela fé que em nome de Jesus, ele estava com muito medo, ele estava apavorado ali, ele é novo, é um rapaz novo, tem uma filhinha pequenininha, a esposa dele está desesperada, né? Ele trabalha ali, que cuida da sua casa, um moço muito esforçado, trabalhador, e veio ter esse problema, né? Foi pego aí, já estava quase um mês e agravou a situação dele, mas pela fé nós cremos, nós podemos ministrar sobre a vida dele e eu creio que ele foi liberto, foi curado. Nós colocamos também ali na unidade de pastor, pedimos oração por essa vida, assim como todos os outros pastores, amigos, irmãos, que intercedem Sim, por Deus. todos os nossos pedidos. Aleluia. Quando nós temos pedindo socorro, né, nós como unidade, como corpo de Cristo, nós colocamos diante do Senhor. Pai, agora nós colocamos essa água também diante de Ti, meu Senhor. Senhor, muito obrigada pela Tua palavra poderosa desta noite. Muito obrigada, Senhor, porque nós podemos confiar em Ti. Sim, se passamos por tribulação, se passamos pelo Senhor é sofrimento, conosco. por amor ao Senhor, Pai, Tu és presente, há consolo, há esperança, Aleluia. há galardão para aquele que vence, Pai. E nós vamos vencendo a cada dia, porque o Senhor já nos fez mais do que vencedor. Senhor, transforma essa água, Senhor, em poder, em vida, em unção, para que nós possamos a cada dia sermos fortes no Senhor e na força do seu poder. Sim, é o que eu oro, te agradecendo por essa noite tão maravilhosa, tão especial. Fique conosco, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Graças a Deus, comemos a nossa água. Glória a Deus. Amanhã nós não estaremos aqui com vocês, que é sábado, mas domingo
nós estaremos aqui com todos vocês, unidos num só corpo, unidos numa só fé, numa só convicção, e lembrando, trazendo a memória, porque é a ceia do Senhor. Você que vai preparar a sua mesa, você prepare com toda a reverência. É uma mesa especial onde você vai partilhar desse momento tão importante com a sua família, com aqueles que você ama. Você vai trazer à memória aquilo que pode te dar esperança. Jesus Cristo, ele foi ao Pai, ele morreu naquela cruz, mas ao terceiro dia ele ressuscitou e ele foi para preparar lugar. Ele foi lá por um tempo, mas ele prometeu que ele vai voltar para buscar a Israel, a igreja, a noiva amada. E nós somos a igreja, a noiva amada, somos o Israel de Deus. E nós fazemos isso em memória, porque ele vai voltar e vai vir nos buscar. E faça isso em memória toda a sua família e convida aqueles que você pode convidar, está aí junto com você para cear e celebrar esse momento tão especial, onde nós vamos estar aqui consagrando os elementos, o suco de uva e o pão, e você vai estar consagrando aí na sua casa esse momento onde a presença de Deus vem se assentar na sua mesa. Ela estará com você aí, junto com a sua família, nos abençoando, nos fortalecendo, nos trazendo vida e vida com abundância, até que Ele volte e venha nos buscar. Amém, queridos? Um grande beijo no seu coração. Fique com Deus. Tenha um sábado abençoado e até domingo, se Deus assim nos permitir. Amém?